Estamos iniciando mais um programa Tarde hoje, um programa que mexe com a cultura da nossa cidade, mexe no sentido de mexer mesmo, afinal de contas, a gente quer valorizar cada vez mais a cultura da cidade de Novo Hamburgo e da nossa região, né? E a gente traz sempre convidados, pessoas da cultura, junto ao nosso programa. Hoje, então, mais uma pessoa interessante. Não mostra ainda, né? Pablito, tu já conhecia essa pessoa, não diz o nome dele. Sim, ele já foi meu advogado. Ah, é? Narrando umas causas que eu tive com... Causas perdidas? Não, é com o Messi e com o Maradona, que eu tive lá em Buenos Aires. Ai, Ganhei as causas. Ah, então, porque ele viaja muito, o mundo inteiro, né? É fantástico, advogado é fantástico. Fantástico. Tá só começando o nosso programa à tarde hoje, melhor do que pão com banha. Sente o clima! Momento assim, quando a gente olha a nossa abertura, os nossos comerciais lá, o restaurante Picada São Paulo, meu Deus do céu, aparece o restaurante Kili, lá de Morro Rói de Santa Maria do São José do Herval. Nossa, é bom demais a gente ver essas comidas ali aparecendo, é ou não é? Tu foi para lá já várias vezes, né, Sim, já fui várias vezes e fiquei na porta e não pude entrar. Por que não? Porque é proibido de ser São Fernando. Ah, é só para mim. Mi Buenos Aires, querido. Para, não, vamos. Tu vai espantar o nosso convidado de hoje, pelo amor de Deus, não fala, faz isso. Henrique Schneider, essa pessoa que eu considero um amigo, que foi um dos fundadores da nossa associação em Novo Hamburgo, que coisa de louco. Livros, escreve, advogado, já trabalhou como ator em alguma peça, alguma coisa? Já trabalhou como o quê? Como nosso esplêndido redator. Ele era o redator do NH lá, a pessoa que nos influenciava na redação. Não era o Comédias da Vida Breve. Como é que era o nome da coluna do jornal? Vida Breve. Vida Breve. Vida Breve. Não era o Comédias da Vida Breve. Não Vida era breve. Só comédia. Não. Vida Embora Breve. A gente goste de rir um pouquinho claro, também, né? Claro. Mas, enfim, a gente só começando, é um prazer, é uma alegria estar aqui novamente conversando com vocês, contigo, com o meu amigo Pablito Hernandes. Eu conheço outra pessoa muito parecida com ele, né? Conheço há mais tempo e tal, mas enfim, né? Certo? Que eu conheço, chamo por Tony e tal, sim, né? Mas o Pablito que só esqueceu de dizer que quando eu fui advogado dele, a gente perdeu o processo. Eu também contra Messi e Maradona. Não tinha, né? Não tinha. Por favor, isso não precisava de delito. Não precisava. E ainda falando em restaurantes e coisa e tal, né, a gente se encontra seguidamente no Kili. No Kili, né, apesar do meu amigo Pedro, eu que sou hoje um hamburguense de coração e também um morro-roiterense também de coração, justamente porque tem uma casinha no meio do mato lá, certo? E que cada vez que é possível eu tô lá. Lá é que nascem esses... Quantos livros? São em torno de... na verdade, Fernando, eu um pouco perdi a conta, mas são em torno de 10 livros. Olha só. Entre novelas, romances, né? Um livro de literatura infanto-juvenil, um livro de contos, né?
que são uma coletânea dos contos publicados no jornal ABC Domingo, e alguns livros que foram coletâneas e tudo mais, e alguns livros também que textos meus foram utilizados. Tu sabe que eu sinto uma falta, e já vou te fazer essa pergunta, eu sinto uma falta dentro do jornal, do nosso jornal da cidade, né, do NH, do Grupo Sinos, de um Henrique Schneider, que de uma certa forma é um poeta, assim, e eu sinto falta nas crônicas que tu apresenta. Eu não sei se a gente chama de crônicas ou Vida Breve, como é que a gente chamaria? Olha, a gente pode chamar do jeito que quiser, na verdade, é bem sério, porque eu sempre escrevi a minha coluna no ABC Domingo, né, que era o jornal dominical do Grupo Sinos, que reunia NH, AVS, o Diário de Canoas, o Jornal de Gravataí, o Jornal de Gramado, e que teve durante um período uma tiragem de 60, 70 mil exemplares. Né? Naquele período, eu escrevi essa coluna por mais de 15 anos. Meu Deus. Toda semana tinha um Vida Breve ali. E em princípio, eram pequenos contos. Contos, porque e eu brinco, eram contos porque eram uma pequena peça ficcional naquele espaço de realidade que é o jornal. Então era uma espécie de pequeno respiro, né? Ou seja, naquele espaço de realidade, ou seja, de notícia, de informação, aquilo ali era um respirozinho de não informação, de ficção, de poesia, de algum momento assim. Então, eu falei que era um poeta, pessoas... cara, ele achou a palavra correta. Para mim está faltando um respiro, muitas vezes, dentro dos veículos de comunicação, na televisão, nos jornais, enfim. Talvez é porque a gente hoje, eu acho que, de uma maneira muito equivocada, eu acho que a gente vive tempos muito rápidos hoje. Sim. Tudo é rápido demais, tudo precisa ser rápido demais, e a gente, às vezes, por conta de não ser rápido demais, tem a sensação de não estar dando conta. Né? Agora, claro que tem momentos que eu sou uma pessoa de muitos afazeres, muitas atividades, mas eu busco levar para mim um ditado tupi-guarani que eu acho que ao mesmo tempo que é belíssimo, é de uma sabedoria impressionante, que é, quando a gente corre demais, às vezes é necessário parar para que a nossa alma nos alcance. Boa, porque de que adianta correr sem alma? Né? Eu acho isso muito bonito. Vamos parar. A gente precisa se dar o tempo de parar, às vezes. E eu faço isso também com... A literatura é fundamentalmente um momento de parar, né? O fazer literatura, o escrever e também o ler, né? Ou seja, o tempo que eu leio é um tempo que é o tempo do livro e é fundamentalmente um tempo para mim. Eu não faço outra coisa quando eu leio, né? Sim, então, sim, às perfeito. vezes precisa... É o teu tempo, é o né? meu tempo, é um tempo que eu dou para mim. Eu posso fazer outras coisas, né? Fruir uma música, um programa de televisão, lavando uma louça, né? Mas a leitura te demanda isso. Ou seja, quando eu digo assim, agora eu vou ler um pouco, eu digo, agora eu vou tirar esse tempo para mim. E a gente precisa ter essa coragem de tirar o tempo para a gente. Puxa vida, olha só, eu estou precisando disso, viu? Tô precisando. A gente tá precisando. Como é que é a frase Quando a gente corre demais, às vezes é necessário parar para que a nossa alma nos alcance. Bah. Puxa vida, isso é a pergunta que eu faço. De que adianta a gente correr sem alma? E às vezes a gente corre tanto para resolver problemas que a gente não se dá conta de que, eventualmente, a solução do problema está em parar. Sim. Parar para olhá-lo. Né? Parar para respirar e dizer assim, vamos ver isso aí. Sabe que isso acontece muito na direção teatral. Para mim acontece muito. Às vezes a gente está naquela coisa, vamos montar um espetáculo, monta um sketch lá, que tem o festival de sketches agora chegando por aí, e monta e tal, papapá. Daqui a pouco tu diz assim, não, parei um pouquinho, cara. Deixa eu olhar pelo outro lado. Sim. Deixa eu ver daqui para lá agora como é que é. Isso, claro. Isso Vamos parar e vamos pensar em outra possibilidade. Sim. Né? E daí...
cresce, daí a alma vem, né? Daí a alma do teatro, que a gente chama, aí vem realmente, surge. assim, surge a... Interessante isso, nossa. Isso é uma coisa que advogado tem, né? Desde que começa a faculdade, ele sempre olha os dois lados. Claro. E nisso que eu acho que o Henrique se aperfeiçoou nisso. Ele consegue ver os dois lados, coisa que muita gente não vê. Não, olha, e é isso, Pablito. Vou chamar, não é que eu sou chamar. Vamos chamar de Pablito. Né? Mas é muito isso, Pablito, tá certo. Eu sou sócio de um escritório de advocacia, aqui, uma advocacia trabalhista e sindical, aqui em Novo Hamburgo há mais de 30 anos. E a gente inclusive, se aperfeiçoa nisso. No sentido de dizer, bom, eu vou dizer isso, eu sei que a outra parte vai dizer, vai fazer a defesa do seu ponto de vista. Sim. Eu quero saber. E aí eu preciso, eventualmente, adivinhar o que ele vai fazer o contraponto a isso. Né? Claro, para fazer a defesa da minha tese, né? Do meu ponto de vista e da defesa fundamentalmente, do nosso cliente, que é o trabalhador. Sem querer saber a idade, mas quantos anos de advocacia? Desde 1993. 93. Desde 93. Então... eu e o meu sócio Milton Fagundes. O Milton. Né? Milton Fagundes, a gente é sócio desde 1993, de uma maneira ininterrupta e sem uma única briga grande. Né? E muitas vitórias. Entendendo o outro só de olhar. E muitas vitórias. Muitas vitórias. Isso é importante. O processo, quando a gente fala em processo, perder um processo, ganhar um processo é da vida do advogado, é da vida. Né? O que a gente não pode perder o processo é perdendo um prazo. Isso a gente não pode. Né? A gente tem que fazer o melhor. Né? Fazendo a defesa do seu ponto de vista, fazendo a defesa da sua tese, né? E, fundamentalmente, que nem eu digo, fazendo a defesa do trabalhador, e sem nunca, e aí eu acho muito interessante, sem nunca abdicar de princípios. A gente conseguiu fazer isso ao longo desses 30 e tantos anos, o Milton 40 anos de advocacia, a gente sempre conseguiu fazer isso. Isso é uma alegria cotidiana. Super, né? Muito bom mesmo. Tá? E essa veia, como é que surgiu essa veia na tua vida? Eu chamo de veia artística, de uma certa forma, porque o advogado, ele é um artista, ele é um ator de teatro muitas vezes também, né? Ele tem que entender de teatro. Também, né? também. Mas como surgiu na tua vida essa, vou partir para a escrita? Tu, desde criancinha, tu já lia muito, já curtia bibliotecas, essas coisas assim? Sim. Eu brinco que tem alguns formadores da minha condição de escritor hoje. Né? Meu pai e minha mãe, fundamentalmente, são formadores, mas eu tenho algumas pessoas que são formadores da minha condição de escritor e sequer sabem muito disso. Né? Que são, por exemplo, o seu Carlos Araújo, seu Carlos Comba de Araújo, que tinha Tabacaria Araújo. Tabacaria Araújo. Nossa, ali, exatamente, quando agora, era. Agora eu voltei no calçadão. Sim, ali. Exatamente, né? E o seu Ari, da banca do Ari, que era da banca do Sadi, também, na verdade, né? Do lado do Café Avenida. Do lado do Café Avenida. O que acontece? O meu pai ia todos os sábados pela manhã, era o maior frequentador do Café Avenida. Meu pai ia lá e eu ia junto com ele, né? Certo? E o meu pai ficar ali no meio da fofoca lá com todo mundo, né? Que era enfim, era Como é o nome do teu pai, só para o nosso telespectador Nestor saber? Guilherme Fipp Schneider. Uma figuraça, né? Então, né? E aí, prefeito de Campo Bom, deputado e tudo mais. Enfim, né? Hoje a ciclovia de Campo Bom tem o nome dele. Ciclovia de Campo Bom, que é a primeira ciclovia regulamentada da história da América Latina. Tem o nome do meu pai justamente porque... Eu não sabia que era da América Latina, mas da América Latina. Eu sabia que era da América Latina. A primeira, né? Então, e aí eles iam, e eles ficavam lá, e o meu pai me dava uns troquinhos lá para eu comprar uma revista, para comprar um gibi, né? E eu fui sempre um grande leitor de gibi naquela época, assim, e eu ia ou ali no seu Araújo, né? Pai do meu amigo João,
né? Ou ali no Ari, né? E ali, inclusive, assim, no Ari era muito legal porque o seu Ari eu comprava, mas ele deixava eu ficar lendo. Então eu ia lá para o cantinho da banca, ficava lendo. Sim. Então, de alguma maneira, eles são, por conta da generosidade deles, né? Tu pegou o gosto. Isso faz parte também da minha formação de leitor. Que interessante. Que, claro, ela automaticamente me leva à condição de escritor, né, mais adiante. Né? Mas eu sou basicamente, muito mais do que um escritor, eu sou um leitor. Leitor. Né? Interessante que você não esqueceu deles. Não, exatamente. Não esqueci. E seguidamente, Pablito, eu vou nas palestras, faço palestras e coisas e falo sobre essa questão da formação, né? Eu tenho, claro, uma série de formadores, assim, professores, professoras também, mas assim, professores, entre aspas, formadores informais, que sem sequer saberem foram meus influenciadores na condição de escritor. Como é? Sabe que hoje eu entrei numa gráfica, quero mandar inclusive um abraço para o Ivo Marques, da Impresset, Impressos Offset Limitada, que esta semana completou 50 anos. E eu fui um dos fundadores, sócio do Ivo, durante 8 anos, da Impresset. E hoje eu entro numa gráfica em Estância Velha. Pablito, essa tu não sabia. Eu entrei numa gráfica em Estância Velha e olhei um corredor, eu fiquei na recepção e a menina foi lá buscar os ingressos do Festival de Esquetes Teatrais e tal, que nós estamos promovendo. E eu olhei no corredor, assim, a gráfica comprida e tal, como cresceu aquela gráfica, né, e tal. E veio lá de dentro o cheiro da tinta, da tipografia. Sim. Né? E mesmo sendo gráfica com menos tinta, essas que a gente sente aí e tal, mas eu senti o cheiro. Cara, me deu uma nostalgia, assim, agora tu fala em revista, eu lembro que eu ia no Ari e eu comprava revista, eu adorava como é que a gente chama em revista quando são fotonovelas? Sim, fotonovela. Eu comprava fotonovela. O nome da minha irmã nasceu de uma fotonovela, Fabiane, porque eu gostei de uma personagem chamada Fabiane. Eu disse, isso aqui tem que ter um nome italiano, essa minha irmã, Fabiane, né? Então tinha o nome Fabiane. Ela ficou com o nome de Fabiane. Fernando era leitor da Sétimo Céu, então. Né? Era o Sétimo Céu. Isso é depois ainda. Nada, não sei. Mas o cheiro da revista, quando chegava, porque ele recebia revistas novas, e ele botava, tinha os pacotes no lado, e nas prateleiras, né, ele botava lá 5 revistas, 5 edições daquela revista e tal, papapá. E o cheiro daquela... Cara, era uma coisa fantástica, o cheiro do livro. Esse livro deve ter cheiro. Sim. Ele é gráfica, gente. Ainda hoje eu conversava sobre a questão do objeto livro. Livro. Eu ainda hoje eu tenho muito claro que o leitor mesmo, é leitor por fruição, por prazer, ele lê o livro papel. Ele lê o livro papel. Sim. Ele não lê o livro no tablet, não lê o livro no notebook, ele não lê o livro no aplicativo. Ele lê o livro no papel. Né? Porque o livro físico, ele é um objeto a ser apreciado. Por exemplo, essa edição, eu digo, esta é uma edição que está muito bonita. Certo? A capa está muito linda, o tamanho da letra, a mancha das páginas, o cuidado editorial. Eu adorei essa página aqui. Bom, a LPM é uma delicada história de amor. Uma delicada história de amor, exatamente. A gente vai falar dele. Então, ler o livro é uma experiência tátil também. É uma experiência sensorial que vai além da simples leitura. Ela é muito maior do que isso. E daí eu volto para o jornal. Né? Eu ainda tenho assinatura do jornal. Meu negócio é pegar o jornal, olhar, degustar. E por isso que eu falei, está faltando, qual é a palavra aqui? Um respiro. Respiro. Exatamente, gente. Está fazendo um respiro. Quero sentir aquele respiro. Eu, inclusive,
pro telespectador que está nos vendo, a gente já montou 2 ou 3 vidas breves do Henrique Schneider, e tem uma ainda para montar, que eu já prometi para ti que eu ia montar, e até hoje ainda não montei, porque o Rodrigão, esse cara aqui da Vale TV, ele não quer ser o ator daquele livro, mas ele vai ser o ator daquele curta-metragem, com toda certeza. Qual é o curta ele que tem vontade? Qual o curta? Agora. Eu falei já para ti uma vez, sim, daquele cara que volta na sua cidade natal e vai para... Eu só não vou dar o spoiler, mas ele vai no barbeiro. Tá. E vai no barbeiro. Tá. Sim, já. E daí ele encontra o colega da infância. Sim, né? Já me lembrei, o barbeiro. Então, mais ou menos isso. Tá. Eu vou fazer o cara que viajou e o Rodrigão vai ser o cara, o barbeiro. Tu já pensou não, já me lembrei dele. Vai ser sucesso, né? A gente... vocês já fizeram, acho que foram 2. Isso. Dois curtas. Dança. Né? E a hora em que os cafés fecham. Né? Foi justamente isso, né? Então, e agora saiu mais um curta. De uma outra... Com outra produtora, né? Com a direção do Leonardo Peixoto, e com a direção do nosso querido Felipe, né? Felipe Kannenberg, que é a personagem principal do A Hora em que os Cafés Fecham, né? E é baseado num conto meu também chamado O Presente. O Presente. Então, o Felipe Kannenberg vai ser jurado, então eu vou fazer já já vi. O Jabá. Festival de Esquetes. Festival de Esquetes de Novo Hamburgo, de 17 a 21 de junho. Festival de Esquetes Teatrais de Novo Hamburgo, 28ª edição. E eu quero dizer com todo o carinho do mundo que, graças ao Henrique, nós recebemos algumas vezes, e ao Carlinhos Mosman, nós recebemos o apoio, os primeiros apoios para poder montar o Festival de Esquetes Teatrais de Novo Hamburgo, apoio financeiro da administração na época. Sim, tu foste um dos grandes batalhadores, junto com o conselho, né, que aprovou, tem que ter o Festival de Teatro em Novo Hamburgo, e vamos lá. Sim, na época que eu estava na presidência do Conselho Municipal de Política Cultural, de Novo Hamburgo, estou de novo nessa presidência. E tu foste o primeiro presidente, cara. Sim, mas é sempre importante ressaltar que as pessoas, inclusive, tu, Carlinhos, né? O Carlinhos fazia parte da administração, eu era presidente do conselho, integrando a sociedade civil. Sem nunca ter participado de qualquer... O conselho é paritário, então... sim, né? Na época, inclusive, éramos nós 2 colegas, né? Certo? Tu participavas pela sociedade civil, na área do teatro, né? E eu era pela área da literatura, né? Continuo hoje, novamente, estou encerrando o mandato agora no Conselho Municipal de Política Cultural, novamente na presidência, por uma série de circunstâncias, acabei ficando na presidência. Em setembro que tem agora? Em setembro é a próxima eleição. Eleição. Então tive a alegria e a responsabilidade, né, de fazer parte dessa instituição que é o Conselho, que é uma parte muito importante, certo, da cultura hamburguense. Fundamental, né? Então, eu brinco assim, a gente hoje está indo para o final de mandato, dentro da lógica, eu brinco assim, como naquele samba do Paulinho da Viola, né? Faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar, né? A gente tem, enfim, estamos conseguindo de alguma maneira algumas pequenas vitórias e tal, né? Vamos tocando. E vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos de frente. Coisa boa. Olha, a gente vai falar do teu livro, falar um pouco mais. Tu não tem noção, nesses 15 anos de vida breve, de quantos contos? Tu tens todos eles, né? Não tenho todos eles. Não? Não tenho todos eles. Nem o jornal, então, tem? Não, o jornal tem, a Biblioteca Pública tem também, né? Mas, enfim, mas eu não tenho todos. Eu tenho uma boa parte deles e tal, mas de vez em quando me atrapalhava, em 15 anos, né? E é só fazer a conta. São em torno de 50 finais de semana por ano.
Vezes 15. Vezes 15. Uma única vez o conto não foi publicado num domingo. Uma única vez. Não tinha feira, não tinha nada. Eu publiquei durante esses 15 anos, todos os finais de semana, com exceção de um, porque eu estava, na época estava viajando, estava no Uruguai, e mandei, e escrevi o conto foi publicado, Sim. Mas na época e-mail era meio complicado, nem sempre se conseguia e tal, e eu estava em Punta del Diablo, que era nem a internet não pegava muito, acho que o conto acabou não chegando. Por conta disso foi colocado um calhauzinho ali. Tá, então foram 749. Mais então. ou menos. Isso. Mais de 700 contos. Eu também escrevia para Eu ia te perguntar mesmo. Jornal principal de Montevideo, não de Buenos Aires. A Buenos Aires, é? Sim. Escrevi também 749 também. E eu estava na ponta do céu quando houve um problema lá e não tinha internet. O dilúvio. Exatamente. Seu dilúvio. Eu mandei e eles não acharam. E daí é o mesmo problema, o mesmo amadorismo que encontrasse e aconteceu. Eu tenho que fazer isso para ele parar de falar. Eu nem sei, mas enfim, eu mandei o conto. Tu mandou o conto, mandei onde ele foi parar, não foi publicado. E não sabe nem qual é o conto. Não, me lembro, porque foi publicado na semana seguinte. Bah, o jornal publicou na semana seguinte, né? Bom, sim. Então... Henrique, eu vou fazer um pequeno intervalo, claro. E a gente volta em seguidinha com mais programa. Tá, não, saia daí. Restaurante Colonial Killing, em São José do Herval. Eu recomendo.
Hoje estamos recebendo no programa Tá Henrique Schneider, essa grande personalidade, eu já chamo de personalidade de Novo Hamburgo, já com alguns prêmios, mais 10 livros mais ou menos já. Sim. E daí, como é que tu não sabe quantos livros tu lançou, cara? Isso eu não entendi agora. Não é o mais importante. Se eu for contar, eu sei. Mas, enfim, aí eu tenho que contar. Tem que contar. Não. Eu... Aí a alma vem atrás. Em princípio importa, mas em torno de 10, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho desse livro que, olha aí, ó, A Memória das Rosas. Por que esse nome? De onde saiu? Veio da editora? Tu lançaste ele quando? Tá. Fala um pouco do livro. É um romance. É um romance, sai pela LPM, que é uma editora excepcional brasileira, né? Existe desde 1974 a LPM, né? Publica uma enormidade de grandes autores e tudo mais, né? Tem sede em Porto Alegre, em São Paulo. De quem é a capa? Só para ele poder A capa é do Ivan Pinheiro Machado, que é um dos sócios da LPM, é o PM da LPM, né? Certo? Né? E o Ivan, além de tudo, é um super artista plástico, né? Com exposições em muitos lugares e tudo mais, e a capa é uma concepção do próprio Ivan, né? A edição está muito bonita, muito bem feita e tal, e é justamente isso. O que é? Ele saiu no final do ano passado, o livro, né, pela LPM, foi lançado na Feira do Livro de Porto Alegre também, e ele conta uma delicada e, na época, inclusive, bastante corajosa história de amor, né, numa localidade que é quase uma cidade, mas ainda não, certo? De ascendência alemã, próxima de Porto Alegre, no início do século passado, 1925, mais ou menos. Então foi um desafio escrever sobre isso, porque as personagens principais são duas mulheres, e eu tive que entrar de alguma maneira nesse universo feminino, né? Tentando não escrever um chavão, tentando não escrever um clichê ou uma bobagem e tal, né? E precisei também resgatar alguma memória que não é necessariamente minha, mas a memória dos meus antepassados, né? Vinculadas ao início do século passado, nesta regiãozinha alemã. E o mais legal é que em nenhum momento eu coloco o nome da localidade, o que faz com que, por exemplo, alguém de Novo Hamburgo possa enxergar Novo Hamburgo, alguém de São Leopoldo possa enxergar São Leopoldo, alguém de Ivoti enxerga Ivoti, enfim, né? Alguém de Igrejinha enxerga Igrejinha. Eu tive agora recentemente fazendo uma palestra em Igrejinha, e no aniversário da biblioteca pública, né, de Igrejinha, e naquele momento também o meu livro, A Memória das Rosas, fez parte de um grupo de leitura. E uma pessoa disse que tinha enxergado Igrejinha. Ali. Digo, não, essa cidade é Igrejinha que tu escreveu. Então tá, justamente tudo isso, bem. Porque quando eu escrevo no 60% a 70% do livro. Os outros 30%, 40% precisam ser escritos pelo olhar de quem está me lendo, né? E é bom que eu dê tintas, mas que eu não feche, justamente para que a pessoa possa também ter a possibilidade da imaginação. Perfeito. Né? Então, esse livro tá indo bem, tá vendendo relativamente bem. A LPM é uma editora de primeiríssima linha, né? Então, agora... Normalmente, quantos livros são feitos assim? Então, claro, eles vão primeira edição, segunda edição, terceira edição. Hoje, a primeira edição de um livro médio no Brasil é entre 1.500 a 2.000 exemplares. Né? Isso em editoras relativamente maiores. As editoras menores já trabalham com 1.000 exemplares. Né? Certo? Então, enfim, né? Eu desde sempre publiquei por editoras, né? Sempre optei por não bancar,
né? A gente recebe um direito autoral, na verdade, né, nesse período, né? Esses direitos autorais, eu tenho uma agência literária que cuida dos meus interesses literários, dos contratos e tudo mais, né? Que é a LVB, que é no Rio de Janeiro, da Luciana Vilas Boas, que trata de, esse livro aqui eu acho que fecha com tal editora, esse aqui fecha com tal, vamos tentar vender esse livro para tal lugar, para fora do Brasil. Né? Então, falando em fora do Brasil, tu viajaste já bastante em função de livros, dos teus livros, né? Sim. Já foste convidado para vários países? Já tive a sorte de ir a vários lugares. Já fiz leituras em vários lugares também, né? Então, ano passado fiz algumas palestras nos eventos que aconteceram na Universidade Sorbonne Nouvelle, em Paris, né? No ano retrasado tive no Egito, no Festival de Literatura do Cairo, né? O 70, meu livro foi publicado no Egito, né? Então eu tive a oportunidade de ir lá, convidado pela editora de lá e com o apoio da Embaixada Brasileira, né? O apoio da Embaixada Brasileira, né? Também, enfim, já fui para a Indonésia lançar livro, né? Itália lançando livro também, né? Essas coisas, então, fui fazer leitura já em Argentina. Na Argentina, né? já teve lá na tua terra, viu? No Uruguai, no Uruguai também, né? Eu tenho que chorar porque Então, um escritor de Novo Hamburgo ir para a Argentina. Tu teve sorte de não ser expulso de lá, porque nós não gostamos de brasileiro, a gente gosta só de europeu. Porque para o europeu é ótima a Argentina, porque eu sou do tempo que a Argentina era a Europa daqui do sul. Tá. Já faz um tempo. Já faz um tempo, né? Mas enfim, é do tempo do EPA. Mas eu fui lá, fiz leituras em livrarias também, né? E também na Fundação Brasil-Argentina. Eu já assisti algumas leituras tuas e tal, mas eu acho que seria interessante a gente, até porque eu quero entrar nesse assunto de leitura dramática depois, que eu assisti uma leitura dramática em Curitiba este ano, no Festival do Teatro de Curitiba, quando eu estive lá. Tá. Em abril agora, início de abril. Como é que é uma leitura, a tua leitura? Tu pega o teu livro e vou pegar o capítulo tal ou coisa, como é que funciona? As leituras que eu fazia, eu tive durante 10 anos também um projeto com o apoio da Fevale, né? Que era o projeto de leituras Fevale Contos da Vida Breve. E esses contos, e aí eu fiz leituras também em Paris, fiz leitura em Berlim, fiz leitura em Montevidéu, fiz leitura em Buenos Aires, fiz leitura em Lisboa, no Porto, né? Todos eles com o apoio da Fevale, né? E sempre em lugares legais, assim, tipo na Embaixada do Brasil na Alemanha, na Fundação Fernando Pessoa, na Universidade Fernando Pessoa, né? Então, enfim, né? Bom, em bons eventos, em bons lugares, né? Só que eu fazia essas leituras, eram as leituras dos meus contos, e cada leitura, e os contos têm uma leitura que leva 2 a 3 minutos, né? Tranquilo. Então eu brinco assim, as pessoas iam com uma expectativa muito pequena com relação a uma leitura, mas e aí existia uma espécie de balanço dos contos, um conto mais bem-humorado, um conto mais tenso, um conto mais político, um conto mais do cotidiano, era tudo muito balançado, e eram 12 pequenos contos, e cada conto com 2, 3 minutos, e com uma interação muito... mega canastrão ali, mas fazia uma espécie de pequena interpretação. Teve um período, inclusive, que eu tive, por conta do apoio da Fevale, né? Tive uma espécie de guia
né, do nosso queridíssimo e saudoso Quinho Quinho Nazário, né, que fez uma espécie de mentoria, dizendo, olha, tem que fazer isso aqui, coisa e tal, né? E colocando algumas possibilidades de pequenos adereços. Às vezes fala mais alto, às vezes fala mais baixo. Isso, exatamente. Né? Olha, aqui tem que ter uma trilha, né? Então as leituras elas acabavam sendo, elas foram, eu gostei muito de fazer, né? Certo? E elas tinham uma lógica relativamente teatral, certo, né? certo. Que nem eu digo, junta, né? Se não fosse tão canastrão, seria interpretação mesmo. Mas, enfim, mas era uma leitura bem intencionada. Bem intencionada, isso ela é. Não importa. Não, enfim, e daí, quando é do livro, como é que funciona? Tu não, vai falar do livro. Do livro, assim, como. Aí eu não faço leituras do livro, né? Tal, quem faz as leituras são os clubes de leitura mesmo, que fazem, cada um faz a sua própria leitura e debatem o livro depois. Debatem o livro. Debatem então, o livro vai depois. lá e olha. Não sei, não gostei dessas frases. Exatamente. O que tu quis dizer naquele capítulo 24, não sei o quê. Exatamente, né? Então, assim, e o capítulo 24 eu nem lembro mais. Então, mas o bom que o bom de ser escritor é justamente que a gente pode dar a resposta que a gente quiser. Sim. Sabe? Quando tu faz uma pergunta para um médico, né, sobre osso quebrado, ele não pode responder sobre coração. Porque a pergunta foi sobre o osso quebrado. Sim. Um engenheiro falar sobre uma ponte, ele não pode responder sobre um prédio. Ele tem que responder sobre a ponte. Mas quando perguntam para o escritor, pois é, a gente dá uma gente generalidade, faz uma história. Então, assim, né? Então... Tu sabe que eu assisti, olha, foi muito interessante. A leitura dramática, o que é uma leitura dramática? É tu pegar um texto, dividir, tem 15 pessoas na sala, Bom, tu vai fazer o João, tu vai fazer a Maria, tu vai fazer o, né, e daí faz as leituras. Uma pessoa dirige, comanda ali e tal, e tu faz. E alguém ainda faz as entrelinhas, faz os entre parênteses lá, né, e tal. E eu fui nessa, esperando isso lá em Curitiba, num espaço, aliás, Curitiba com 65 teatros na cidade, no Festival de Teatro de Curitiba. Festival de Curitiba, já não é mais Festival de Teatro de Curitiba, agora é Festival de Curitiba, porque tem dança, teatro, tem literatura dentro também, tem de tudo um pouco no festival. Eu achei muito interessante. Daí eu entrei na sala, tinham lá umas 12 pessoas, mais ou menos, as cadeiras todas voltadas, não tinha palco, né? Uma sala só. E tinham 2 cadeiras do lado, 2 cadeiras do outro e tal. E, de repente, entram 4 pessoas com um livro na mão, né? Lendo o livro. A peça de teatro. Lendo. Eu disse, bom, então tá, né? Vamos assistir, então o que é isso? E foi interessante, eu achei muito interessante, porque eles interpretavam os personagens, davam entonação de voz e voltavam e tal. Um casal de um lado, um casal do outro. E foi... Né, o autor é um rapaz de uns 24, 25 anos e tal. Aí, quando terminou e tal, porque emociona, né, tem coisa, tem emoção também e tal, uma pessoa chorando no final do livro e coisa. Aí eu fui perguntar para ele, né? E ele me disse, Fernando, né? Eu disse, Fernando, lá do Rio Grande do Sul, tal, Novo Hamburgo. Aí eu sempre faço a propaganda da nossa cidade, que tem que ser. Aí ele disse que esse espetáculo, nós temos ele montado no Rio de Janeiro. Eles eram do Rio de Janeiro. Nós temos o espetáculo montado no Rio de Janeiro. Só que para trazer o espetáculo para cá, é um custo muito caro. Porque tem cenários, tem um monte de coisa, e tem mais gente na equipe, não atores, mas tinha mais gente na equipe e tal. Um detalhe importante, tinha uma menina no fundo, o 5º elemento do pessoal, era uma menina no fundo fazendo a trilha sonora do espetáculo. Então, na verdade, eles apresentaram o espetáculo em forma de leitura dramática. Então, eles sabiam, porque às vezes, eu estranhava, porque às vezes eles diziam aqui, né? Hannah e Francis estavam sentados num dos bancos da Praça Central, próximos ao coreto, onde... Mas eles não estão lendo o livro, né? Mas eles sabiam o texto todo, claro, tem um texto, porque o texto já estava todo decorado, já era um espetáculo montado. Sim. Eu achei, cara, isso é uma ideia para fazer em Novo Hamburgo.
uma coisa diferente. Uhum, Eu vi a leitura dramática de uma forma. Pega esse livro aí. Agora eu estou vendo de outra forma a leitura, sabe? Sim, claro. Que interessante isso, Uhum, cara. uhum. Porque, e dando ênfase, claro, entonações e coisas. Muito Não, bom. perfeito, Olha, perfeito. diferente. Uhum, Né? claro. Vamos para mais um rápido intervalo? Vamos lá. A gente vai rapidinho para mais um intervalo, lembrando que o nosso programa está todas as sextas-feiras, logo depois do Estação Hamburgo, velho Estação Hamburgo, né? Aqui, o nosso maior programa que a gente tem aqui, é maior porque eu tenho que elogiar, porque é o Rodrigão que comanda, né? Claro, então tem que ser o claro, maior mesmo. né? A gente já volta em seguidinha com mais o nosso programa, tá? Não saia daí. Restaurante Colonial Killing, em São José do Herval. Eu recomendo. Lembrando, então, vamos aproveitar Jogos Germânicos e aniversário do restaurante Picada São Paulo, dia 28 de junho. Grandes festejos populares com aquela comida e aquele matambre que o Rodrigão gosta tanto. Falei no Rodrigão e falei lá na semana passada que a senhora veio me oferecer um matambre. Eu disse, não, o Rodrigão não veio hoje. Eu disse bem isso, porque... Cara, é coisa boa, boa comida. Picada mesmo. São Paulo. Picada São Paulo. Bom. Tá, nosso convidado para ir, Henrique, tem que ir lá. É um pouquinho além são 8 quilômetros antes da Tenda do Umbu.
Sim, e sim, pela claro. BR. Claro, né? sim, sigo pela E BR, em daí vez de a gente entrar pela... pode, Tá. um final de semana a gente vai No no Killing, Picada né? São Paulo e no outro no restaurante Na Killing. São, Tá lá bom, em lá do São José Pedro. do Herval. Grande É que, abraço pro Pedro. é que o Pedro é meu vizinho, né? Ah, é? É meu vizinho, sim. Sim. Minha casa é 4 quilômetros depois. Ah, então, vizinho mesmo. Os vizinhos são o Pedro, aí tem o Delano, a Marileia, o seu Blume, né? A Dona Laci e os bugios. E os E bugios. os bugios, né? Aliás, falando de bugios, já estou aproveitando tudo que vocês falam já. Grande festa aconteceu em Dois Irmãos, domingo passado. Domingo, dia 31, aconteceu com o lançamento dos bonecos, os bugios lá fizeram o lançamento dos bonecos. Eu não lembro, eu sei que o pequenininho é o Baby, os outros dois eu não lembro o nome agora. Inclusive hoje saiu no NH. Saiu, né? Exato, Também, saiu hoje. Tá aí, ó, viu? Um lançamento, uma festa muito bonita da Rádio União FM, lá com Meio Ambiente, Semana do Meio Ambiente, né, que nós estávamos há 2 semanas atrás. Henrique Schneider, tu já fosse jurado do nosso festival de esquetes teatrais. Já foi. Sim. E existe alguma premiação para livros nesse país? Tem prêmio, prêmio que Jabuti? Não, eu estou enganado. Não, tem alguns prêmios, sim, né? O Brasil não é um exemplo em termos de prêmios literários. Né? E já tivemos mais, né? Eu já venci alguns, inclusive. Né? Eu queria saber isso. Sim. O Grito dos Mudos, que é um dos meus livros que mais vendeu, venceu na época o prêmio Maurício Rosenblatt Romance. E foi o primeiro? Foi meu segundo livro, né? Foi logo no início. O 70, que é o meu livro mais... badalado. Bastante, né? Enfim, ele venceu na época o Prêmio Paraná de Literatura. Né? Inclusive, são prêmios que na época tinham valores literários fortes, valores monetários. Monetários. Sim. Ganhavam um prêmio em dinheiro e tal, né? Certo? Então, o 70 então venceu o Prêmio Paraná. Teve uma edição primeiro pela Biblioteca Pública do Paraná, uma edição não comercial, e depois disso ele teve edição comercial pela editora Dublinense, né? Tá já na quinta tiragem, e com publicação já publicado no Egito, publicado na Indonésia, publicado na Itália, né, também. Tu falaste alguma coisa de e-book na Itália? Não. Sim, agora neste ano um outro livro meu, Respeitável Público, também publicado no Brasil pela editora Dublinense, ele acabou de ser traduzido pela turma de tradução do curso da Universidade de Bolonha. Olha só. E o professor deste curso, que é o Giacomo Falcone, é um amigo meu, né, que traduziu o 70 para o italiano, foi publicado. Traduziu também o Torturado, aqui do Itamar Vieira Júnior, também foi publicado lá. Ele tem uma editora que trabalha com livros digitais, certo? Então, o Respeitável Público, neste ano, agora, na metade do ano, vai ser publicado também na Itália, em formato digital, pela WordBridge, que já está o contrato assinado, tudo. Já ganhei poupudos direitos autorais. Né? Eu vou fazer minha culpa aqui. Eu não li ainda Respeitável Público. Eu não sei do que trata Respeitável Público. O que trata Respeitável Público? Fala da gente, fala de mim, fala do Pablito, fala do Rodrigão. Ele trata, eu acho que uma pessoa que é vinculada ao teatro de rua, de alguma maneira ao circo, ao espetáculo, não deveria me dizer que não leu Respeitável Público. Desculpe, perdão, né? eu te peço certo? perdão. E eu não deveria dar informações para dizer só vai ler. Né? Mas ele trata da chegada de um cirquinho muito chinfrim numa cidadezinha também muito chinfrim, né? E os conflitos que acabam acontecendo por conta disso. É um livro de alguma maneira divertido, inclusive. Divertido, sim. Vou ter muito prazer. Ele sai pela... Ele foi publicado no Brasil pela LPM, pela Dublinense, né? E sai agora
pela Warbridge, essa editora italiana. Tu falaste dessa moça, dessa senhora do Rio de Janeiro que encaminha os livros diferentemente para editoras. Na verdade, é uma agência literária. A Luciana Vilas Boas é a fundadora, né? Certo? São 3 sócios, né? É a Luciana, a Ana Luísa e o Miguel, certo? A Luciana, durante mais de 20 anos, foi a diretora editorial do Grupo Record, né? Editora Record, sim. Editora Rosa dos Ventos, Editora Bertrand. Eu publiquei já pela Bertrand, né? Então, é uma pessoa que conhece o métier da literatura, do A até o Z, sabe? Ela conhece muito bem. Então, ela é justamente isso. Claro que a gente tem assim uma série de novas editoras acontecendo, existindo e tal, né? E que precisam ser muito bem olhadas, né? Mas é isso. A gente eu mando primeiro para ela, que depois, né, diz, olha, vamos tentar essa editora aqui. Não é fácil. Não é fácil porque, olha só, eu consigo hoje, Fernando, publicar por editoras boas, brasileiras, assim, de editoras relativamente bem conhecidas, tal, sim. Bertrand, a LPM, a Dublinense, né, enfim, mas eu sou um escritor periférico e interiorano. Ou seja, isso não é uma reclamação, isso é só uma condição, né? Porque justamente isso, eu moro, escrevo em Novo Hamburgo, né? Vivo em Novo Hamburgo, né? Certo? Que é uma cidade que não está no mapa editorial, certo? Sequer Porto Alegre está no grande mapa editorial, certo? Porque o grande mapa editorial é o eixo Rio-São Paulo. E todos os escritores que não são do Rio e São Paulo são periféricos. Eu, além de periférico, sou também interiorano. Mas, enfim, mas é a nossa vida. É a nossa vida, a gente tem que continuar escrevendo. Sabe, eu às vezes estou escrevendo livros novos, estou publicando coisas novas, participando. Agora, em julho, agora tem a Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, que é o maior evento literário do Brasil. Eu vou para lá pela Câmara Rio Grandense do Livro para fazer um papo sobre memória e literatura, né? Então, a gente continua. É que nem disse o meu amigo Luiz Rufato, que é um grande escritor, né? A gente não escreve para ganhar dinheiro, se ganhar dinheiro, que bom. Que bom. Né? Mas, enfim, né? Então... Olha, nós estamos chegando ao final do nosso programa, tá? Eu fico muito, muito contente com a tua presença junto com a gente aqui. Estou recebendo, inclusive, um recado aqui. Ele fica mais feliz ou chateado quando o leitor sugere outro fim para um livro dele ou um personagem de algum livro dele? Eu fico feliz, na verdade, porque isso significa que o leitor está não só entrando na minha história, mas como criando a sua própria. Eu tenho um livro, por exemplo, que chama Contramão, que foi finalista do Prêmio Jabuti, e esse livro termina com uma situação que as pessoas não sabem se aconteceu algo, isto ou aquilo com o personagem principal. E as pessoas me perguntam, não vai escrever uma continuação deste livro? Eu digo, não, se eu escrever a continuação desse livro, eu obrigatoriamente tenho que contar o final desse livro. Né? Não, e vai estragar deixa as pessoas continuarem pensando. Então, assim. Eu gosto quando as pessoas têm este olhar de criar a partir assim como a Memória das Rosas não tem a sua cidade, pode ser na sua, na minha, do lado, do outro. Pode nem ser cidade. E pode nem ser cidade. Exatamente. Henrique Schneider, foi um grande prazer conversar sempre uma alegria de novo. E sempre que tu tiver lançamento de livro, por favor, vem para cá, vamos lançar. Nós estamos com o programa A Voz da Cultura no Vale e uma promessa. Em 2027, no mínimo, não sei se dá em 2026 ainda, mas em 2027 nós vamos ter um ator da Vale TV e um comunicador da Vale TV num curta-metragem da nossa cidade. É ou não é, Rodrigão? Ele está esperando, está lá. Aqui. Tem que roteirizar. Tem que roteirizar isso aí, tem que roteirizar, sem falta. Tem que rodriguizar. Rodriguizar. Isso, boa, gostei dessa.
Gente, nós não podemos terminar o programa sem o nosso trava-línguas. Então vamos lá. Eu quero saber se tu tem a língua presa ou a língua solta. Repete comigo então, Henrique Schneider, por favor. Chuchu roxo. Chuchu roxo. Em tacho sujo. Em tacho sujo. Isso. Chuchu roxo em tacho sujo. Chuchu, 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 chuchu. Chuchu. E ficou por ali. O Adão sim, não mais gosta. fácil. Ele diz que eu faço isso e que eu oprimo, que eu ridicularizo os meus convidados. Chuchu, Que isso, cara? Eu nem gosto muito de chuchu, então. Adão Anderson, um grande abraço para ti. Ficamos por aqui no nosso programa tarde hoje, sempre às sextas-feiras, 21 horas. E semana que vem tem mais um convidado da cultura da nossa cidade, da nossa região. Fique agora com mais uma grande atração aqui na sua Vale TV. Tchau, pessoal.